Bom dia, gente. Bom dia. Vamos sentar aqui no círculo, estamos fazendo o círculo, na verdade, todo mundo. Esquece, pode sentar. Laura também. Então, gente, nosso assunto hoje é comunhão. Até por isso a gente vai sentar mais juntinho para a partir daí começar a ter esse processo de comunhão com o outro. Mas vamos orar primeiro, pedir a Deus que nos oriente, que nos ajude nesse dia, que saiamos daqui melhores do que entramos, mais alegres, mais edificados, tá bom? Então vamos orar. Qualquer irmão voluntariamente pode orar agora, pedindo a Deus por isso, tá bom? Qualquer irmão. Senhor, bom Deus, bom Pai Celeste, nós queremos te agradecer por mais um dia, podemos pela manhã ler a palavra, por aqui entender mais. E, Senhor, que realmente esse tema de hoje possa ser aprendido e praticado. Que realmente saibamos como ter comunhão saudável com os irmãos e também com aqueles que desejamos proclamar a sua fé. Por isso queremos te agradecer, te louvar em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Quando eu estava estudando, quando o Thiago me propôs falar sobre um tema, e aí ele me deu 2 temas, eu falei, não, eu vou falar sobre comunhão. E é interessante que, começando a pesquisar, eu entendi que eu tenho um conceito muito vago, sobre comunhão. Pensava que era uma coisa e pesquisando, estudando, eu descobri que pode ser muito mais do que o que eu simplesmente pensava. Então hoje, eu vou compartilhar muito com vocês, quero que vocês compartilhem também, eu quero que hoje seja uma troca, para a gente então formar o nosso conceito de comunhão enquanto igreja, fonte, enquanto pessoas crentes que conhecem o Salvador e que precisam viver em comunhão, tá bom? Então, pensando nisso, nós vamos basear nossa escola hoje em algumas perguntas, tá? E vocês vão responder as perguntas. E eu vou pedir que vocês anotem. Tem caneta? Tem caneta aqui. Então, Rosa, tem que sentar no meio. Um pra cá. Tem mais, pode botar mais um aqui. Todo mundo recebeu o papel? Alguém tem caneta? Não. Alguém tem? Vamos ter para todos aqui, tá? Só um minutinho que eu acho que tem mais caneta. Fechem as canetas. Então, a primeira pergunta que vocês vão responder, vocês terão 2 minutos para isso, 2 minutos apenas. Por quê? Eu não quero que vocês pensem em nada muito longe, muito teológico. Eu quero que vocês coloquem no papel o conceito de vocês sobre comunhão. Tá? A palavra comunhão significa o que para mim? Então, não fique pensando em palavras bonitas, mas coloque o que vem na cabeça quando você pensa na palavra comunhão. Tá bom?
não estiver funcionando alguma caneta, tem mais aqui, tá? Essa é suspeita aqui, não tá mesmo. Ela já está Mas é já indo problemática, embora. é. Pronto? Podemos compartilhar? Tá bom. Eu vou perguntar a algumas pessoas, mas respondam o que você tem. Não colhe do outro não. Tá? Geralmente depois que o primeiro fala, todo mundo já pensa em outra coisa, né? Então vamos ver. Robson, o que é que você colocou aí? Eu primeiro? Sim. Comunhão. Quem manda ser mais velho? Quem manda ser mais velho, né? Vamos escolher as palavras ali. Comunidade como os cristãos para a formação do vínculo. Comunidade Comunidade como os cristãos, né? com os cristãos. Pronto. Muito bem. Certo. Valna. Eu dei um conceito diferente, assim, quando eu penso em comunhão, eu penso assim, em pessoas, ou uma pessoa, ou várias pessoas, onde a gente possa estar dividindo algum conhecimento, alguma coisa desse tipo, assim, conhecer, assim, quando a gente fala de igreja, é muito conhecimento, a palavra, dividir momentos, dividir. Sim, mas é isso mesmo. Dani, o que você colocou? Porque compartilhamento, vivência e relacionamento de duas ou mais pessoas. Compartilhamento, vivência. Nada como Ok. uma pessoa que... Mais um. Lucivânia. Eu coloquei em união, viver em partilha e em unidade. Partilha, em união, viver em partilha e unidade. Veja que o negócio começa a... Quando a gente pensa em comunhão, a gente pensa em várias possibilidades e a gente começa a pensar se nós estamos realmente praticando a verdadeira comunhão que, enquanto crentes, devemos ter. João, você é o último aí, o mais novo de todos. Eu pus assim, relacionamento produtivo que visa crescimento espiritual. Relacionamento produtivo que visa... Quando a gente pensa em relacionamento, a gente pensa que vai se relacionar com a outra pessoa, né? Então, está bem dentro também. Que visa, que tem um propósito que é crescimento espiritual. Muito bem. É interessante que a palavra comunhão, ela vem do grego koinonia, que significa comunhão. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a definição, mas o termo koinonia, ele é muito usado no meio evangélico, tanto para as koinonias que nós temos, mas também com relação à comunhão. Mas já era um termo que era usado antes na Grécia. Então, apesar de nós termos nos apossado do termo koinonia, comunhão, mas já era um termo que era usado na Grécia Antiga e que significa justamente isso, estar junto, ou união. Então tem esse mesmo sentido. Mas é bom a gente pensar também o que não seria comunhão. Comunhão não é simplesmente estar juntos, porque muitas vezes nós estamos juntos aqui, nós temos um grupo, sei lá, de 10, 12 pessoas, e não estamos em comunhão. É possível? Então, tenham em mente que comunhão não é simplesmente estar juntos, tá? Não é simplesmente estar juntos. Ponto.
Comunhão também não é só realizar uma programação junto. De repente eu e o João nós vamos fazer um trabalho lá na Quixaba e a gente está trabalhando juntos, mas não necessariamente nós estamos em comunhão. Vide aí alguns casais, né, que vivem juntos, mas não vivem em comunhão. Então é bom que a gente separe essas coisas, porque quando a gente pensa em comunhão, a gente vem logo à mente a questão de estar juntos, mas não necessariamente estar juntos é viver em Não é à toa que o casamento tem comunhão de bens. comunhão de bens. E isso dá uma confusão, né, depois que se houver essa separação. Teve uma época que eu vendo a conversa com um colega de trabalho, eu falei assim, poxa, esse cara não tem lar, ele mora numa república com a esposa. Pelo que ele... Exato. Difícil, né? Já escutamos relatos assim também. Já escutamos relatos assim também. Qual será o desejo de Deus, pensando em comunhão, para o crente? Com certeza Ele quer que vivamos em comunhão. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí, em Salmo 133, é um salmo muito conhecido. Provavelmente alguns até saberão de cor. Quem sabe de cor recita comigo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Então, para Deus, a comunhão, a união do corpo de Cristo é algo agradável, é algo que Deus deseja, é algo que Deus busca para a sua igreja. Então, imagine uma coisa que agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus de alguma forma, pense que você precisa viver em comunhão, tá bom? O maior exemplo de comunhão que nós temos, quem é? Cristo? Como Cristo? A Trindade. Trindade. Né? Não está errado, né? Não está errado. Mas Deus, próprio Deus, que é uma Trindade, vive em comunhão um com o outro. A gente entende teologicamente que cada um na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um tem a sua função, cada um ao longo do tempo, né? No Velho Testamento teve a sua atuação, Deus, o Espírito Santo que no Velho Testamento entrava e saía, e depois a partir do Novo Testamento a pessoa de Jesus Cristo. E a gente vai ver depois também que no próprio lá nas cartas de Paulo, eu não lembro exatamente qual versículo, mas que o próprio Jesus estava na criação. Então eles, enquanto pessoa, enquanto três, enquanto um Deus triuno, eles vivem em perfeita comunhão, sabendo, digamos assim, sabendo o papel de cada um e vivendo em harmonia plena e harmonia que dura e que vai durar para sempre. Então o maior exemplo de comunhão que nós temos é o próprio Deus, que vive em harmonia, em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Biblicamente, existe um trecho muito conhecido que trata dessa questão da comunhão, que é o texto da igreja primitiva. Então, abram lá em Atos capítulo 2. Isso. Se João achou, já pode ler, João, para a gente. Capítulo 2. Pode ler, João. Todos se dedicavam o coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo.
E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, um grande exemplo de comunhão de uma igreja que vivia em comunhão. Quais são os aspectos que a gente acha nesse texto aí, pensando em comunhão? Como é que era essa comunhão na prática deles? Pode reler aí e vamos tentar achar juntos aí algumas coisas que eles faziam que manifestavam essa comunhão. Frequência. Frequência. Todo dia. Todo dia juntos. Atenção na necessidade do próximo. Né? Atenção na necessidade do próximo. Muito bem. O que mais? Alegria. Oi? Com alegria. Com alegria. Estavam juntos, atentos às necessidades e faziam isso com alegria. O que mais? Mantinham-se unidos. Mantinham-se Tinham unidos. tudo em comum. Tudo em comum. Tudo em comum. Parece que um não tinha mais que o outro ali não. O que era meu era seu, mais ou menos isso. Comungavam da doutrina dos apóstolos. Comungavam da mesma doutrina dos apóstolos, perseveravam em quê? Em oração. Então um orava pelo outro, isso é um aspecto muito interessante também da comunhão. Então eles compartilhavam suas necessidades, ajudavam, oravam, mas também ajudavam. Às vezes a gente ora, mas não ajuda, né? É aquele tipo, Senhor, eis-me aqui e envia o outro, né? Tem gente que faz isso, né? Senhor, eu estou aqui para fazer, mas envia fulano. Então eles não tinham essa prática, eles praticavam realmente uma verdadeira comunhão. E aí está a segunda pergunta que eu quero que vocês coloquem aí no papel. Coloquem a número 2 e respondam a seguinte pergunta: como podemos manter viva na igreja de hoje a comunhão da igreja primitiva? Como podemos manter viva na igreja de hoje a comunhão da igreja primitiva? Entenderam a pergunta? Sim? Então, 2 minutos para responder a pergunta, ok? Como podemos manter viva na igreja de hoje a comunhão da igreja primitiva? Então, quem falou da outra vez, não vai falar agora, tá? Amém, né? Vamos ver, como podemos manter viva a igreja de hoje, a comunhão da igreja primitiva? Bia. Foi deixando Deus agir nos relacionamentos e despojando de nós o egoísmo. Muito bem. Deixando Deus agir nos relacionamentos e despojando, tirando o nosso egoísmo. Porque se era uma coisa que não existia na igreja primitiva, era egoísmo. Isso é fato. Muito bem. Quer? Quem falou a última vez? Conhecemos uns aos outros, nos reunimos com frequência para aprender e compartilharmos as coisas de Deus. Repete o mesmo. Conhecemos uns aos outros. Conhecemos nos reunimos com frequência para aprendermos e compartilharmos as coisas de Deus. Muito bem. Esse conhecer, eu vou abrir até um pouco o leque, porque conhecer, nos conhecemos aqui. Talvez eu não saiba o nome de todos, mas conheço. Já vi. Mas não é esse tipo de conhecimento que se fala. É um conhecimento mais profundo. É eu saber de repente o que Roberto passa, a necessidade que ele tem.
e é envolvido pelo Espírito Santo, eu vou orar por ele, eu vou tentar de alguma forma ajudar. Isso é que é conhecer. Então a igreja primitiva, ela tinha esse grau de comunhão, que eu acho que a gente está muito longe, mas que a gente pode chegar lá. Tá? Ari. Mantendo comunhão com Deus, seguindo a doutrina bíblica e praticando a generosidade. Praticando a generosidade, muito bem, isso é importante, ser generoso para com os irmãos. Yasmin, a caladinha também, pode falar. Eu acho que partilhando, ajudando uns aos outros. Acho que isso é assim. Muito bem. Então, eu acho que todos nós concordamos que é possível a gente chegar perto. Claro que eu não quero que de repente Robson venda lá a empresa dele lá nos Estados Unidos e pega o dinheiro e vai dividir aqui. Seria bom se ele fizesse isso, né? E aí ele vai dividir. Não fique com o quarto, viu? E aí ele vai dividir tudo para a gente, vende lá por $1 milhão, e aí vou ver quantos irmãos tem, vou dar um pedacinho para cada um. Né? Não é exatamente isso, mas Robson ainda assim está atento à minha necessidade, ou à necessidade do outro. É isso que a igreja quer, é isso que Deus quer, quando se pensa em comunhão. Era isso que aquela igreja praticava. Vamos lembrar que lá era um contexto diferente. Sim, mas a comunhão que existia lá pode ser a mesma comunhão que a gente pode praticar aqui. Se de repente, claro que é num caso extremo, de Robson ter que vender para ajudar o irmão, quem sabe Deus vai tocar. Né? Mas aí é entre ele e Deus. Mas a comunhão deve ser praticada do mesmo jeito que era lá no Velho Testamento. É interessante que a questão da comunhão foi uma preocupação de Jesus para com os seus discípulos. Sabia disso? João 17. Vamos abrir lá João 17? Lá tem a oração sacerdotal de Jesus. E é tão interessante isso, que era uma das preocupações de Jesus para com os seus discípulos. João 17, acho que está bem no finalzinho, eu não anotei aqui, mas eu lembrei agora. Vou tentar aqui, achar aqui, tá? Hã? 17. Não, acho que era, começa, aí está a oração de Jesus, mas quando ele ora pela união, acho que é mais no final. Aqui, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, era uma preocupação de Jesus que os discípulos, não só aqueles 12 ou aqueles 500 que andavam com Jesus, mas com os futuros discípulos fossem um, ou seja, que vivessem em comunhão. Eu fico pensando, por que Jesus pensou nisso? Por que Jesus se preocupou com isso, em orar pela comunhão e pela união dos discípulos? Porque com certeza Jesus sabia da nossa forte tendência em valorizar as diferenças. Não é isso? A gente valoriza. Se Robson não pensa como eu, Robson não é tão bom quanto eu. Né? Se João fez uma coisa que eu não gostei, então eu foco naquilo que João fez e que eu não gostei e acabo me separando de João de alguma forma. Então Jesus conhecia essa forte tendência humana que nós temos de valorizar aquilo que eu não gosto no irmão. E por isso que ele orou, para que a igreja, para que os discípulos, para que os irmãos fossem um. E é interessante que ele usa o exemplo, como tu, ó Pai, és um comigo. Ele cita o próprio exemplo da união, da comunhão. Então veja como é importante a questão da comunhão, porque até o próprio Jesus se preocupou em orar pela comunhão dos santos. Ok? Muito bem. Eu queria falar com vocês rapidinho sobre alguns aspectos da comunhão que a gente pode desenvolver um com o outro e também em vários tipos de relacionamento. Primeiro, a gente pode desenvolver a comunhão com Deus. O melhor crente que você seja, eu preciso ainda desenvolver mais relacionamento com Deus a cada dia. Eu preciso manter a minha comunhão com Deus. E a gente vai ver biblicamente que nós temos homens do passado que mantiveram isso. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Ou seja, ele tinha um relacionamento com Deus. Voltando um pouco, a gente vai ver que Adão, antes da queda, tinha comunhão com Deus. Conversava com Deus, se relacionava com Deus. Então, é algo que a gente deve buscar a cada dia, é manter essa comunhão ativa com Deus. Vamos lembrar
que nesse processo da questão da comunhão, da doutrina da comunhão, é a própria doutrina bíblica. Por quê? Porque nós, enquanto Adão, tínhamos comunhão com Deus. Com o pecado, o que aconteceu? Essa comunhão foi quebrada. Nos separamos de Deus. Através de Jesus Cristo, hoje podemos ter novamente comunhão com Deus. Então, foi algo que Deus fez para nos buscar, para que tivéssemos novamente essa comunhão que tinha lá no passado com Adão e que hoje nós podemos ter novamente essa comunhão com Deus. Então, a gente vai ver exemplos bíblicos de homens e mulheres que mantiveram uma comunhão verdadeira com Deus. Eu lembro de Daniel. Daniel era um escravo, vivia no palácio, apesar de viver bem no palácio, mas ele era um escravo. E a Bíblia diz que ele orava, ele buscava Deus. Moisés conversava com Deus. Nós temos a Bíblia hoje que Deus fala conosco. Então, podemos e devemos buscar ativamente esse nosso relacionamento com Deus, essa comunhão com Deus. Isso aí é só para pincelar, a gente sabe que nós temos que fazer isso, né? A Bíblia diz também que hoje nós temos comunhão com o Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo habita em nós. E é interessante como o Espírito Santo muitas vezes fala conosco e a gente não dá ouvido a ele. Dá aquela piscadinha de que aquilo que você está fazendo não é muito bom. Você às vezes se entristece quando você faz uma coisa errada. Tudo isso é o próprio Espírito Santo falando conosco. Então, essa comunhão está ativa. Se chegar ao ponto de você errar, pecar, e o Espírito Santo não mais falar com você, é porque de certa forma essa relação está meio quebrada e ela precisa ser restaurada. A Bíblia diz que às vezes nós temos o coração, a mente cauterizada de tanto pecar, de tanto cometer aquele tipo de pecado, a gente já engrossou a pele e não se sente mais nada. Por quê? Porque o Espírito Santo deixou de atuar. Ele está lá? Está. Mas ele, lembra daquela questão que às vezes está junto, não é estar em comunhão. Às vezes o Espírito Santo está dentro de você, mas não está tendo comunhão com você, porque você não está deixando o Espírito Santo falar com você naquilo que você está errando ou naquilo que você está fazendo. Você, quando eu falo você, nós, porque assim como vocês, eu erro também e todos os dias, tá? Então a gente também tem comunhão com o próprio Espírito Santo e temos comunhão com Jesus, pensando na pessoa da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia até usa figuras, né, sobre a igreja e Cristo. A Bíblia fala que nós somos noiva e Jesus é o noivo. Então existe uma ligação, existe uma comunhão entre a noiva e o noivo, que é Jesus. A Bíblia fala sobre Cristo é o cabeça e nós somos o quê? O corpo. Então ele está ligado, nós que somos o corpo estamos ligados à cabeça, que é Cristo. Então também nós temos comunhão com Cristo. A Bíblia fala também sobre videira. Jesus é a videira e nós somos o quê? Os ramos. Os ramos estão ligados a quem? A videira. Então a questão da comunhão é muito forte entre nós, porque o próprio Deus, ele habita em nós, ele está em nós, ele age em nós, ele age através de nós. Então essa comunhão deve ser ativada a cada dia. Mas vamos entrar um pouco mais na questão da comunhão um com o outro, e aí talvez vai pesar um pouquinho mais, porque aí vai entrar as nossas diferenças e aquilo que às vezes nós consideramos mais do que a própria comunhão. Vamos lembrar que viver em comunhão exige esforço. Viver bem com o outro exige esforço. A Bíblia diz que a gente deve seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vocês conhecem algum versículo que fala sobre uns aos outros? A Bíblia está cheia de versículos e tem essa referência no final, uns aos outros, tá? Deixa eu dar um papelzinho para vocês e a gente vai ler alguns desses versículos. Eu acho que vai ser mais de um para cada um, então deixa eu dar uma posição. Então vocês podem abrir a Bíblia de vocês nesse texto que você achou. É uma numeração também.
Vou ter que fazer uma segunda linha aqui. Obrigado. Pegue dois, ó. Por que família? Para a família lá, né? Só isso, para os estudos legais, tá? Eu vou tirar a Dani aqui, porque a Dani vai me ajudar, que ela tem comigo. E a gente vai começar a listar aqui, tá? Quais são as orientações? Quais são as orientações que a gente tem com relação a uns aos outros, tá? O livro está dando uma referência, não diz qual é o livro. É lógico, Ah. você procurar na sua Bíblia, tá ligado? Vou ler esse aqui. E número 14 é João? Você tem um livro, você tem um. Daria para procurar, mas. Você pegaram todos os livros É. que tivesse aquela referência. Deixa esse para depois. Vamos lá. Número 1, quem tem? Eu, Pronto, João. Romanos 12:10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Muito bem. Então, o que é que tem aí dizendo para a gente? Que o estar juntos deve gerar prazer. Prazer. E Mas que a gente deve honrar uns aos outros. amar, Ou aí seja, tem duas orientações, amar, né? E honrar. Pode falar. e Gabriel. honrar. Sempre lembrando uns aos outros, tá? Amar. Amar e honrar, ok? O que seria amar? Querer o bem, Querer o bem. sentir a dor do outro, Tudo bem. E honrar? Reconhecer o outro. Reconhecer o outro. pesquisar o que tem de qualidade. Às vezes pode ser alguém que se até acha que tem pouca qualidade e cavar lá e achar Acha alguma coisa, né? E honrar aquela qualidade que aquele irmão tem. De repente a gente não vê tanta coisa naquele irmão de bom, mas com certeza alguma coisa ele tem. E pensando na oração de Jesus, que orou pela questão da união, a gente precisa valorizar aquilo que ele tem de bom e ajudar aquele irmão a melhorar, né, essa questão. Número 2, quem tem? Ari. Romanos 16:16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo santo. Muito bem. Todas as igrejas de Cristo saúde. Ósculo é igreja. Beijo, é. Então, saudar seria, né? Número 2, saudar uns aos outros. Aí tem a orientação de saudar com o ósculo santo, mas vamos lembrar, naquele contexto, era muito natural. Então, eles se beijavam, né? Os homens se beijavam, enfim. Então, não precisa ser isso. Mas a orientação que a gente tem é o quê? Saudar. Cumprimentar. Ser educado. Então, chegou num ambiente, seja educado. Nem que seja por educação, né? Nem que seja por educação, seja educado. Mas é a orientação bíblica também para a gente, nessa questão da comunhão. Número 3. Roberto. Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então a orientação seria o quê? Servir. Servir. Servir uns aos outros. O que é servir uns aos outros? Está na Bíblia, gente. O que é servir? Está disponível. Atento, né? Servir. O irmão está precisando de alguma coisa, sirva. Se você está vendo, não espere pelo outro. Você pode fazer. Roberto veio aqui e trouxe água para mim. De repente ele achou que eu precisava de água. De repente eu não preciso, mas ele achou que eu precisava. E veio isso é servir. E é servir nas mínimas coisas. A gente precisa servir.
uma das qualidades mais buscadas no meio evangélico é a questão do serviço. Servir a igreja e servir ao irmão. A gente precisa ter isso. Tem irmãos que entram e saem da igreja e não fazem nada. Não fazem nada. Eu gosto muito do Salmo 100 que fala: servir ao Senhor com alegria. A gente precisa servir ao Senhor. Lembrar que o sacrifício que Ele fez por nós, por mais serviço que eu preste à igreja e ao irmão, é infinitamente menor do que o que Deus fez conosco. E dar a sua própria vida. Então a gente precisa ter isso em mente também. Tá? Número 4. 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Muito bem. Seria o quê? Sujeitar aos mais velhos e ser humilde. Ser humilde. Interessante que ser humilde, ele fala para todos. Sujeitar é aos jovens. Sujeitar é aos jovens, né? Aos mais velhos. Sujeitar aos mais velhos. Aos mais velhos. E ser humildes para com todos. Então a gente precisa ser humilde para com todos. Ter atitude de humildade, reconhecer o erro quando errar, reconhecer o irmão às vezes que é mais do que a gente em determinada situação. Então é muito importante a gente buscar a humildade. Número 5. Sim. Romanos 14, 13. Não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então seria o que? Não julgar, né? Não julgar. Vai pensando aí na sua vida, naquilo que você precisa melhorar, naquilo que eu preciso melhorar enquanto crente, em relação a que a gente está vendo aqui. 7, 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação nos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então seria o mesmo sentimento uns para com os outros. Mesmo sentimento. Por que mesmo sentimento? Porque muitas vezes a gente prefere um do que o outro. E eu vou confessar aos irmãos, eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu sou muito seletivo. Né? Eu sou muito seletivo. Mas isso é normal. É normal, mas não é bíblico. Mas a gente às vezes encontra uma pessoa, nunca viu a pessoa, só que eu gasto um pouco a cara. Né? E acaba fazendo de julgar, né? E a gente não tem que mudar esse sentimento. Exato. O mundo hoje, ele julga tudo, né? Você olha uma pessoa, você julga se ela tem dinheiro ou não, você julga, às vezes pensa que ela é malandra, que ela é um ladrão. Eu estava pensando, quando eu estava vindo para cá, pensando naquele programa BBB, que para mim é Big B de outra coisa, Brasil, enfim. As pessoas estão ali para serem julgadas. E é tanto julgamento em cima daquilo ali, das atitudes, do que faz, do que não faz, do que deveriam fazer. Nas redes sociais, a gente, às vezes, somos julgados, a gente coloca lá. Então, o tempo todo nós somos julgados, mas não é bíblico a gente julgar as pessoas. Somos iguais, perante Deus somos iguais. Temos acertos e temos falhas, mas somos iguais, tá? Então, é preciso que a gente tenha esse mesmo sentimento de um para com o outro. Então, o mesmo sentimento que eu tenho para com o João, de consideração, de amor, às vezes eu não vou ter a mesma afinidade, mas eu devo ter o mesmo sentimento. Aqui não está tratando de afinidade, está tratando da questão do sentimento, que deve ser o mesmo para com os outros. Jesus, vamos pensar no exemplo de Jesus. Jesus teve aquelas pessoas que eram mais próximas? Teve? Quem eram? 3 pelo menos. Pedro, Tiago, né? E João eram os mais próximos de Jesus. Mas a gente pode dizer que Jesus amava mais a esses 3 do que os outros 12, do que os outros 9? Não, o amor é igual. Agora, o relacionamento era diferente, mas o amor era igual. Então, esse amor que Deus fala, esse sentimento que Deus fala que a gente tem que ter um para com o outro, deve ser o mesmo. 7. Romanos 15, 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitem-se uns aos outros. E assim glorificarem a Deus.
quando fala em aceitar, é uma coisa muito abrangente, né? Porque eu preciso aceitar Lucivânia do jeito que ela é. Isso não quer dizer que Lucivânia não tem que melhorar naquilo que ela tem que melhorar, mas a minha aceitação tem que ser a mesma. Então eu preciso aceitá-la, considerá-la, honrá-la, amá-la, como diz a palavra de Deus. E a referência é Cristo. Nos aceitou. E olha que nós somos pecadores, depravados, miseráveis, merecemos o inferno, somos tudo de ruim e Deus nos aceitou. Então precisamos aceitar o irmão assim como ele é. E não tentar dar o jeitinho que às vezes nós temos. 8, que era assim, eu estou perdido no horário. 10, 20, então a gente vai ter que dar uma acelerada para terminar, tá? Número 8. 1 Pedro 4, 9. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Hospitalidade, né? Então seria uma próxima orientação bíblica com relação à comunhão. Hospitalidade quer dizer o quê? Receber, né? Receber o irmão. E mais do que isso, você deixar bem claro, de certa forma, para o irmão que sua casa está disponível naquilo que ele precisar. Que quando ele chegar na sua casa, ou até na rua, porque isso também envolve outros ambientes, ele vai ser bem recebido por você e vai ser ouvido por você. Uma vez eu recebi uma bronca de uma índia. Eu trabalhava em Rodelas com o povo do chá, e aí eles me chamavam de pastor lá. Aí eu nem gosto de chamar de pastor, mas eles chamavam de pastor. E eu conversando com ela, eu estava conversando, mas eu estava fazendo outras coisas. Aí ela falou: "Oi, pastor, o senhor tem a mania de estar conversando, o senhor está fazendo outras coisas, não está prestando atenção?" E aquilo ali me deu um choque de realidade, porque eu realmente sou assim. E eu preciso estar atento. O irmão precisa saber que eu estou olhando para ele, que eu estou ouvindo. Então isso também envolve a questão da hospitalidade, que você está disponível para o irmão. É interessante que a hospitalidade, você tem que lembrar de hospital. De hospital. Mas também, socorro, quando né? você conversa com alguém de hospital, ele vai falar, por exemplo, a hotelaria daquele hospital é muito boa. Muito boa. Então é um misto de turismo e tratamento de saúde. Isso, exatamente. 9. Está comigo também. Calma. Colossenses 3,16. Atende ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Então seria ensinar e aconselhar. Aqui nós temos dois aspectos. Eu acho que vai entrar até em outro verso aí, que fala sobre edificação, de edificar uns aos outros, mas tem muito a ver com a questão do ensino. A nossa vida com o irmão tem que ter esse propósito de edificação. O meu relacionamento com o irmão tem que ter esse propósito. Edificação é o quê? Você construir alguma coisa. E pensando na nossa vida, é construir algo de bom. Então, o meu relacionamento com cada um de vocês para comigo, de vocês um para com o outro, deve ser isso, de edificar, de construir coisas boas na vida do irmão. Construir coisas boas, pensamentos bons, atitudes boas. E também de aconselhar, que vai entrar a outra questão, que muitas vezes nós não temos coragem de aconselhar o irmão, a gente joga para o pastor: "Tiago, eu estou com... Kécio está com problema, vai lá conversar com ele." A Bíblia fala o quê? Uns aos outros. Não é só tarefa do pastor. Não é só tarefa do mais velho da igreja, do ancião da igreja. É tarefa de um para com o outro. Então tenham coragem de aconselhar. E você que precisa de conselho, tenha coragem também de chegar para o irmão e pedir conselho. Então são dois lados que a gente precisa estar atentos também, né? Então, aconselhar-vos e ensinar-vos uns aos outros. Mais um para a gente encerrar, porque não vai dar tempo. Romanos 15, 14 até 10. certos todos irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para todos admoestar-nos uns aos outros. Seria também nessa questão aqui, só para deixar aqui, admoestai-vos, admoestação. O que é admoestação? É você chegar no irmão, naquilo que ele está errado, e chamar a atenção dele. Que é essa, olha, aquela sua atitude. Isso.
a sua atitude, aquela coisa que você fez, aquele seu tratamento com o irmão, ou com a sua esposa, com o seu filho não foi bom. Então você chegar e aconselhar, é bíblico também. E mais uma vez a gente lembra que às vezes a gente joga essa tarefa para outra pessoa, para o pastor, para o conselheiro, mas a Bíblia não fala assim, quando tiver alguma coisa, chegue para o pastor e peça para ele aconselhar. Não, a Bíblia dá essa liberdade de um para com o outro. Isso é comunhão. Comunhão não é só estar junto. Estar junto é muito gostoso, comer uma pizza, vamos todo mundo ali comer um churrasco, é gostoso. Mas é muito mais que isso, é você ter liberdade de chegar junto do irmão e deixar que ele chegue junto a você para que trate e para que realmente edifique a sua vida. Eu vou ler só aqui a relação que eu tenho. 11 seria aconselhai-vos uns aos outros. Não, consolai-vos, de consolar, de necessidade do irmão, está passando por uma provação, então você vai chegar junto e consolar. Instruir-vos, considerar uns aos outros, a gente já falou, encorajar uns aos outros. Irmão, está difícil, mas você vai lá dar uma palavra de encorajamento, edificar, que a gente já falou. Não provocar uns aos outros também, não mintais uns aos outros. Esse é bem interessante. Levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. Isso quer dizer o quê? Que você tem que ter capacidade, eu como crente, tenho que ter capacidade de levar a minha carga e ainda pegar a carga de Robson, quando ele não está aguentando. É isso que a Bíblia quer dizer. Quando eu estou falando levar as cargas uns dos outros, é que eu tenho que ter capacidade de levar a minha e ainda pegar de Robson. Robson vai levar dele e vai pegar um pouco da de Valna. E assim vamos vivendo em comunhão. Suportando-vos. Olha, o que quer dizer suportar aqui? Hã? Não, é interessante, esse suportar aqui não é necessariamente isso, né? A gente vai logo para esse lado, Robson não presta, mas eu vou suportar ele. Não é essa a ideia. Suportar de você suportar, carregar o irmão, de certa forma também. Suportar, de carregá-lo de alguma forma. E por último, confessai os vossos pecados uns aos outros. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 6. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E quanto isso é? Para a gente confessar. Então, pensando nessa lista, a gente tem 10 e mais alguns que eu falei aqui. Seria a terceira pergunta, mas a gente não vai ter tempo. Mas se alguém quiser falar, tem a liberdade. Qual que vocês têm mais dificuldade nessa lista aí? Vamos lembrar que isso é comunhão. Vamos lembrar que isso é orientação bíblica. E que eu preciso, enquanto crente, enquanto servo de Deus, eu preciso praticar. Se eu não pratico, eu estou errando. E se eu estou errando, eu estou pecando. Então, dentro dessa relação que a gente tem aqui, mais a que vocês têm no papel de vocês, qual é a mais difícil para você? Alguém quer falar? A de mostrar? É chato, né? Falar. Sim. Chegar e falar, você está aí. É verdade. Eu acho que não julgar. Não julgar. Porque realmente é uma coisa que a gente julga o tempo todo. A gente precisa cuidar com isso. A gente julga muito as pessoas. A gente precisa cuidar. Mais alguém? Humildade, né? É sempre difícil você demonstrar essa humildade para alguém, né? Ouvir dos escolhidos, né? 9. Ensine, aconselhamento. Eu creio que a gente precisa de uma capacidade de estudo muito bem alicerçado, né? Porque parte para o ensino, para o ensinamento. Embora, às vezes, muitos conceitos que a gente tem da palavra já servem de galinha. Sim, às vezes só ouvir, né? Só ouvir. E isso abre muito, porque quando eu penso assim, o que é que eu vou ensinar se eu não sei? Então busque conhecimento. Busque conhecimento bíblico, leia livros, né? Então você pode fazer. Então, se não sabe, busque. O problema é que às vezes nós nos acomodamos nas nossas limitações e a gente não faz nada. A gente fala assim, eu não sei aconselhar porque eu não sei muito da Bíblia. Meu filho, busque então conhecimento. Busque então conhecimento, leia mais a Bíblia, leia livros, ouça mensagens, enfim. Na internet hoje você acha tanta coisa boa, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então você se limita a isso e você vai, não dá porque, gente, não tem desculpa. A gente não tem desculpa, a gente realmente precisa praticar esses princípios e só assim vamos viver a verdadeira comunhão. Claro, todos nós
fazemos um pouco de cada um desses, alguns mais, alguns menos, alguns de nós temos dificuldades em alguns, mas devemos buscar para que essa comunhão seja real. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um e vivem em comunhão, a gente também precisa compartilhar essa comunhão com o outro, tá bom? Amém? Alguém quer mais falar alguma coisa? Só um comentário da passagem de Atos, né? Interessante que chamou minha atenção é ver como eles viviam isso. Fala que eles tinham tudo em comum, se reuniam na igreja, as pessoas percebiam isso e a cada dia outros iam se agregando e se juntando na igreja, percebiam essa comunhão. Então, no nosso contexto de igreja, é bem interessante perceber isso, né? Que essa comunhão gerou o quê? A percepção de outros. Isso, eu anotei aqui, Robson. Foi bom você falar nisso. Qual o resultado de tudo isso? De uma boa comunhão? Está lá justamente em João, na oração de Jesus. Vamos ler novamente, só para encerrar o versículo 21, João 17, 21. O resultado de uma boa comunhão é justamente isso, as pessoas se sentem atraídas. 21, João 17, 21. João, lê para a gente. Minha oração é que todos eles sejam um, ou nós somos um. Ou tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, e eles estejam em nós para que o mundo creia. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando nós praticamos a comunhão, o mundo vai crer. Ela vai olhar para essa igreja e vai olhar com outros olhos. Vai olhar, ali tem uma coisa diferente, tem algo de bom, porque os irmãos vivem em união. Quantas vezes a gente já ouviu, irmão, isso é sério, quantas vezes a gente já ouviu, não vou naquela igreja não, porque aquela igreja parece um ringue de boxe, de tanta gente que briga, e isso e aquilo, é um falando mal do outro, é uma fofocagem, não é isso que a gente ouve muitas vezes, das igrejas evangélicas? Nós temos uma grande oportunidade de estar começando a igreja, então vamos começar da maneira certa, tratando, confessando, orientando, instruindo, vivendo em comunhão. E com certeza, como resultado, a gente vai ter isso. As pessoas vão olhar para essa igreja. E quando falo para essa igreja, é para cada um de nós. Que vai ver que vivemos em comunhão. E vão se sentir atraídas a estarem juntos. Uma coisa que a gente tem que observar, né? Que infelizmente isso que acontecia em Jerusalém foi por pouco tempo. Sim. E historicamente a gente não tem tantos exemplos dessa plenitude que aconteceu em Jerusalém. Ou seja, tem que ter duas coisas. Isso pode se pensar, é impossível. Mas por isso mesmo a gente tem que depender muito de Deus para que a gente chegue o mais perto desse modelo que existia lá. E buscar o máximo possível, né? Talvez a gente não consiga em perfeição só no céu, mas também não se limitar a isso. Já que não consigo, então não vou fazer nada. Não. Não dá. Tem que ter um esforço. Para começar agora, o que você reconheceu nessa manhã? O que você nessa manhã reconheceu? O que precisa melhorar em relação ao que nós temos aqui? Então busque melhorar. Tá bom? Então que Deus nos abençoe. Até a noite, se Deus quiser. Tá bom?